E aí, pessoal, beleza? Sou Moisés e hoje nós vamos falar sobre polígonos, beleza? Como o próprio nome diz, polígonos, a gente pode observar, é uma palavra formada por poli mais gonos, ou seja, são figuras formadas por vários ângulos, tá? Vamos ver a definição aqui para a gente observar. Regiões do plano limitadas por linha poligonal, fechada, não entrelaçada. Seu contorno é formado apenas por segmentos, tá? Então, aqui está a definição. Formado por linha poligonal, não entrelaçadas, ou seja, não pode fazer tipo assim. Então, não seria considerado um polígono aqui. Tá? Por quê? Porque existem essas linhas entrelaçadas. Tá? Então, basicamente isso. Tá? É uma linha fechada, não pode ter algo aberto assim, por exemplo. Certo? Então, aqui não é um polígono e qualquer outra figura que tenha essa região aqui, mais ou menos, ou seja, alguma coisa aberta, não é considerada um polígono. Tá? Então, aqui eu tenho todas as situações que nós temos polígonos. Observe que figura esquisita aqui, mas realmente está aqui sendo caracterizada como um polígono por conta da definição. Ok? Portanto, todas essas situações aqui são polígonos, porque são linhas poligonal fechada não entrelaçadas e são formados apenas por segmentos. Tá? Se tivesse alguma situação aqui que tivesse um arco, alguma coisinha assim também, não seria considerado um polígono. Tranquilo? Porque para ser polígono tem que ser formado por segmentos, ou seja, apenas linhas retas, segmentos de retas. Tranquilo? Vamos nessa? Vamos continuar. Propriedade de um polígono de n lados. Observe que n lados eu estou generalizando, dizendo que para qualquer polígono com uma quantidade de lado qualquer, essas propriedades são válidas. Soma dos ângulos internos. Então aqui eu coloquei a primeira situação para triângulos. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos mede 180 graus. Tá? Observe aqui, pessoal, que eu peguei esse triângulo, marquei os ângulos aqui, e coloquei esses ângulos tudo próximo um do outro. Olha o que formou um ângulo raso. Ó, quando você junta os ângulos de um triângulo, forma um ângulo de 180 graus. Então, a partir dessa relação, a gente vai observar que a fórmula para a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados segue essa ideia aqui do triângulo. Vamos ver? Vamos nessa. Propriedade de um polígono de n lados, ou seja, para um polígono de quantidade de lados quaisquer. O que é que acontece? A soma dos ângulos internos é dado por n-2 vezes 180. Por que isso, Moisés? Porque n-2 é o quê? É o número de triângulos que nós podemos formar. Então, se nós podemos formar n-2 triângulos, cada triângulo mede 180 graus, então nós temos que multiplicar por 180, porque cada triângulo possui 180 graus. Então, n-2 é a quantidade de triângulos que nós podemos formar, então nós multiplicamos por 180, porque cada triângulo mede 180 graus. Ou seja, é como se nós pegássemos os polígonos e dividíssemos em triângulos. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos um polígono de 4 lados. Nós dividimos em 2 triângulos. 2. Como cada triângulo desse mede 180 graus, então vai ficar 2 vezes 180. 180 aqui e 180 aqui. Ou seja, 2 vezes 180 dá 360. Tá? Então vamos ver na fórmula como fica. Então neste caso aqui, nós temos um polígono de 4 lados, ou seja, um retângulo. 4 lados, nós formamos quantos? Nós formamos quantos triângulos? Formamos 2 triângulos. Então,
a soma dos ângulos internos é 2 vezes 180, que dá 360. Utilizando a fórmula, SI é igual a n menos 2 vezes 180. Eu falei que n menos 2 é a quantidade de triângulos. Observe que está aqui a quantidade de triângulos. N é 4, não é isso? 4 menos 2 dá 2 vezes 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos equivale a 360. Então, muitas vezes não precisamos decorar essas fórmulas. Basta a gente entender como funciona. Então, qualquer polígono que eu tiver, eu posso dividir em triângulos e ver a quantidade de triângulos que forma e multiplicar por 180. Porém, é interessante que a gente saiba as fórmulas, porque tem questões bem elaboradas que fica muito difícil de fazer utilizando esse procedimento elementar. Tá? Existem situações que a gente tem que montar expressões e resolver. Mas, nas situações mais triviais, essas relações a gente resolve tranquilo. Só para calcular o valor da soma dos ângulos internos, é só transformar em triângulos e multiplicar por 180. Ver a quantidade de triângulos que vai formar e multiplicar por 180. Bem prático, né? Vamos ver. Vamos continuar aqui agora. Aqui. Soma dos ângulos internos, 5 lados, ou seja, para um polígono de 5 lados. Formamos 3 triângulos, beleza? 1, 2, 3. Então, como cada triângulo mede 180 graus, então, a soma dos ângulos internos é 3 vezes 180, que vai dar 540. 180 vezes 3. Quando tem zero, eu não faço essa conta com zero, coloco o zero por último. Então, eu faço só 18 vezes 3 e depois coloco o zero. 3 vezes 8, 24. Coloca o 4, vai 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Colocando o zero agora, fica 540. Então, realmente, a soma dos ângulos internos de um pentágono, ou seja, um polígono de 5 lados, dá 540 graus. Vamos fazer utilizando a fórmula. Pronto, Pronto, observando a fórmula aqui, vai ficar SI é igual a n menos 2, que é a quantidade de triângulos, veja aqui, onde ele vai ficar aqui, vezes 180. N sendo 5, vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 dá 3, 3 vezes 180 dá 540. Observe, só observando a relação, encontramos o resultado. Lembrando, a fórmula é interessante saber? Mas é mais interessante a gente entender como chegamos até a fórmula, porque em várias situações a gente consegue fazer sem utilizar a fórmula. Tá? Mas a fórmula é importante? Porque tem situações que você não vai conseguir fazer sem utilizar a fórmula. Soma dos ângulos externos, só para os convexos. Observe que aqui tem só para os convexos. Moisés, o que são polígonos convexos? Eu vou mostrar um polígono não convexo. Tá? A definição de polígono não convexo, tá pronto. Vou colocar aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho um polígono não convexo. Por quê? Aqui é um polígono não convexo. Então, essa propriedade aqui da soma dos ângulos externos não vale para esse tipo de polígono, porque só serve para os convexos. Tá ok? Por quê? Esse aqui é não convexo. Porque os não convexos, você pegando dois pontos quaisquer pertencentes a esse polígono, o segmento de reta gerada por ele pode não pertencer a ele. Por exemplo, se eu pego um ponto aqui e esse ponto aqui, quando eu ligo, observe que o segmento de reta saiu do polígono. Então, nós dizemos que esse polígono é não convexo. Porque os convexos, se você pegar dois pontos quaisquer pertencendo a esse polígono, o segmento de reta que será gerado por esses dois pontos continua pertencendo ao polígono. Como acontece num triângulo, num quadrado, num retângulo, enfim, já aqui não acontece o mesmo. Então, esses polígonos que têm essas
curvaturas assim para dentro, é o que nós chamamos de polígonos não convexos. É um polígono, mas é não convexo. Então, nesses casos aqui, não vale essa propriedade, tá? Então, para mostrar isso aqui para vocês, eu peguei um caso particular para a gente compreender. O que é essa soma dos ângulos externos? Observe que aqui eu peguei um triângulo equilátero, tá? Peguei um caso particular com um triângulo equilátero, ou seja, uma situação onde todos os lados e todos os ângulos são iguais. Então, eu posso concluir o quê? Que em um triângulo, se todos os ângulos são iguais, então eles medem 60 graus, não é isso? Porque 60 graus mais 60 graus dá 120 graus, mais 60 graus dá 180 graus. Então, nós já podemos concluir que em todo triângulo equilátero, nós temos os ângulos de 60 graus. Os ângulos externos são esses ângulos que completam esse ângulo aqui de 60 graus, formando o ângulo de 180 graus. Então, aqui 60, para completar 180, falta 120. Ok? Então, esse aqui é um ângulo externo a esse triângulo. Observando essa relação aqui, aqui tem 60 graus, aqui também vai ter 120 graus. Porque 60 mais 120 graus dá 180 graus. E observando essa outra relação aqui, 60 mais 120 graus, mede 180 graus. Então, o que é que nós observamos? Que 120 mais 120 dá 240, mais 120 dá 360. Isso vai acontecer para todos os polígonos convexos, tá? A soma dos ângulos externos medem sempre 360 graus. Observe que aqui eu coloquei um caso particular, não é demonstração, é só para a gente se convencer que isso está correto. E aí a gente pode fazer para outros polígonos que a gente conhece e verificar, tá? A demonstração é um pouco mais complexa, eu não vou fazer nesse momento, tá ok? Só peguei uma situação, um caso particular para a gente se convencer. Tranquilo? Vamos nessa. Beleza? Vamos fazer agora o número de diagonais de um polígono de n lados. Diagonais. Vamos ver qual a definição de diagonais. São segmentos que ligam dois vértices não consecutivos de um polígono. Então, o que são vértices? São os pontos de interseções dos lados dos polígonos, tá? Então, aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C e vértice D. Se eu ligo aqui o vértice A com o vértice D, eu tenho uma diagonal, porque eu estou ligando dois vértices não consecutivos. Observe, se eu ligo aqui o lado A e C, não será uma diagonal, porque tem que ligar dois vértices não consecutivos. Então, tem que ligar A e D, e posso ligar B e D. Eu poderia aqui, por exemplo, também ligar o vértice B e D, porque o que liga dois vértices consecutivos é o lado. Então, a diagonal tem que ligar dois vértices não consecutivos. Daí, nós observamos que, para um polígono de 4 lados, nós formamos duas diagonais. Uma, que eu representei aqui de vermelho, duas, representadas aqui de branco. Então, aqui eu coloquei uma observação. Qualquer quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados, possui duas diagonais. Tranquilo? Nenhum problema, né? Em relação a isso. Porém, nós temos que observar uma situação aqui para o número de diagonais. Ou seja, o n tem que ser um número natural maior que 3. Ou seja, só serve para polígonos que tenha o número de lados maior que 3. Ou seja, não serve para o triângulo que tem 3 lados. Ou seja, um triângulo não tem diagonal. A gente não consegue formar diagonais com triângulos, tá? Então, aqui, para n igual a 4, d igual a 2, como eu fiz lá. Agora eu vou mostrar aqui na fórmula como vai ficar. Então, a fórmula para o número de diagonais de n lados é dado por n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Aqui eu já fiz listando quem são as diagonais e comprovei que para n igual a 4, ou seja, para qualquer quadrilátero,
nós temos duas diagonais. Aqui agora, utilizando a fórmula, vamos verificar isso aqui. O número de diagonais é dado por n, onde n é o número de lados. Nesse caso aqui, o n é 4. Ou seja, eu fiz para um retângulo, que é um polígono de 4 lados. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que verificar que realmente o número de diagonais é 2. Então, para n igual a 4, no lugar de n aqui eu vou colocar 4. 4 que multiplica 4 menos 3 dividido por 2. 4 conserva, vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. 4 menos 3 dá 1. 4 vezes 1, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, para n igual a 4, d é igual a 2. Ou seja, para qualquer quadrilátero, que é um polígono que possui 4 lados, o número de diagonais é 2. Aqui a fórmula está verificando isso. Para n igual a 5, ou seja, para um polígono qualquer de 5 lados, o número de diagonais é 5 também. Vamos ver? Observe que aqui eu listei quem são essas diagonais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Duas brancas. Uma amarela, 3. Uma vermelha, 4. Uma azul, 5. Verificando, utilizando a fórmula. A fórmula é n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Vou colocar a fórmula aqui na frente. D é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Nesse caso aqui, n é 5, fica 5, que multiplica 5 menos 3 sobre 2. Beleza? Continuando, 5 conserva. Vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese. 5 menos 3 dá 2. Conservando agora o 2, fica dividido por 2. 5 vezes 2, 10. Dividido por 2 dá 5. Então, para um polígono de 5 lados, nós temos 5 diagonais. Aqui eu mostrei listando quem são essas diagonais. E aqui eu fiz através da fórmula. Beleza? Polígonos regulares. São polígonos que possuem todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Então, polígonos regulares são polígonos que possuem todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Por exemplo, triângulo equilátero é um exemplo de um polígono regular. O quadrado é um exemplo também de um polígono regular. Ou seja, que possui todos os lados e todos os ângulos iguais. Pessoal, observe aqui que eu fiz para duas situações, apenas para os quadriláteros e para os pentágonos. Quando nós temos polígonos com um número pequeno de lados, nós podemos listar quem são o número de diagonais. Porém, a gente pode se passar em alguma dessas diagonais, tá? E aí a gente pode errar na hora de listar. E também, quando tem muitos lados, a gente pode não conseguir visualizar isso aqui. Então, é interessante que a gente memorize essa fórmula. Qual é a fórmula? O número de diagonais é dado pelo número de lados que multiplica o número de lados menos 3 dividido por 2. Então, essas fórmulas é interessante que a gente tenha em mente. E uma das maneiras mais fáceis da gente decorar fórmulas é fazer exemplos, fazer exercícios, pegar outras situações e começar a fazer para fixar essas fórmulas, tá? E na hora da prova se dá bem, para não ficar fazendo de um em um. Mas se esquecer, aprende o que é exatamente a diagonal, que é o segmento formado por dois vértices não consecutivos. Porém, o interessante é que nós saibamos que a diagonal é o segmento que liga dois vértices não consecutivos de um polígono. Se você esquecer a fórmula, tenta fazer na mão grande mesmo, tenta listando quem são essas diagonais, e você consegue chegar à solução. Porém, é interessante que saiba a fórmula também, porque nas questões mais elaboradas, você vai precisar de saber essas fórmulas. Então, qual é a fórmula do número de diagonais
de um polígono qualquer de n lados. É n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Mas a maneira mais fácil de aprender as fórmulas é fazer exercício. Repito. Tranquilo? Vamos nessa. Aqui, para finalizar, eu coloquei polígonos regulares. Tá? Coloquei algumas situações aqui. Quando todos os lados e todos os ângulos têm a mesma medida. Tá? Aqui eu coloquei o triângulo equilátero, aqui eu coloquei o quadrado, coloquei o pentágono e coloquei o hexágono. Esses nomes é interessante que a gente tenha em mente, porque sempre cai nas questões essas situações. Um triângulo equilátero, cada ângulo mede 60 graus. Tá? Realmente, a gente observar aqui, ó, 60 graus, 60 graus, 60 graus. 60 mais 60, 120, mais 60, 180. A soma dos ângulos internos mede 180 graus. Se todos os ângulos são iguais, é porque cada ângulo mede 60 graus. Quadrado. Cada ângulo mede 90 graus. Nós sabemos que num quadrado nós podemos dividir em dois triângulos. Tá? Então, a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360 graus. Por quê? Porque cada triângulo mede 180 graus. Tá? Portanto, 180 mais 180 mede 360 graus. Então, cada ângulo dele mede 90. Então, 90 mais 90, 180. 180 mais 90, 270. 270 mais 90, 360. Então, cada ângulo realmente mede 90 graus. E o pentágono mede 108 graus. No pentágono, nós podemos transformar em 3 triângulos. Não é isso? 1, 2, 3. Então, no pentágono, nós temos 3 vezes 180. E 3 vezes 180 dá 540. Certo? Como todos os ângulos são iguais, que esse pentágono é regular, cada ângulo vai ser 540 dividido por 5, porque eu tenho 5 ângulos iguais. Vamos ver isso aqui quanto dá. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 5, 0. Conserva o 4. 4 não pode dividir por 5. Coloca o 0. Conserva o 0 e 0 no quociente. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, 0. Então, realmente, cada ângulo desse mede 108 graus. Certo? 108 aqui, mais 108, mais 108, mais 108, mais 108. Ou seja, 108 vezes 5 dá 540. E o hexágono, cada ângulo mede 120 graus. Ou seja, o hexágono é um polígono de 6 lados. Então, cada ângulo mede 120 graus. Vamos ver? Nós sabemos que em um hexágono, nós podemos transformar em quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 4 vezes 180, porque cada triângulo mede 180 graus. Então, 4 vezes 180, 180 vezes 4, eu vou armar dessa forma, vai dar a quantidade dos ângulos internos desse hexágono. Como ele possui 6 lados, a gente vai pegar esse resultado e dividir por 6 para encontrar cada lado desse. Beleza? 8 vezes 4, 32. Coloca o 2, vai 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Conservando o 0, dá 720. Então, para descobrir o valor de cada ângulo desse, basta dividir 720 por 6. Porque todos os ângulos são iguais. Então, se existem 6 ângulos aqui, a soma deles todos mede 720. Então, 720 dividido por 6. 7 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6 para 7, 1. Conserva o 2. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. Conserva o 0 e 0 no quociente. Então, realmente, cada ângulo desse mede 120 graus. Observe que eu calculei a soma dos ângulos internos de todos esses polígonos sem utilizar a fórmula n menos 2 vezes 180. Mas na prática foi isso que eu fiz. Dividi em triângulos
e observei a quantidade de triângulos que eu transformei cada um deles e multipliquei por 180, porque cada triângulo mede 180 graus. É a mesma fórmula, utilizando na prática essa relação de n menos 2 vezes 180. Ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. E até a próxima. Canal Poca Matemática com Moisés da Cruz Silva. Inscreva-se, compartilhe e deixe seu joinha para ajudar o nosso trabalho, que a gente faz esse trabalho com carinho. E a sua motivação, o seu incentivo, o seu joinha, o seu compartilhamento, o seu comentário é interessante para que a gente continue fazendo esse trabalho com responsabilidade, com qualidade, para ajudar o seu sucesso em matemática. Então, conte comigo aqui, eu peço seu apoio, um joinha, um compartilhamento, ajuda muito o nosso trabalho, nos incentiva a continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Ok, pessoal? E assim finalizamos mais um vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Sucesso e vamos à luta. Tchau, fui!